Boa noite, telenautas de todo o Brasil. Está começando o Diário Esportivo. Mais uma rodada do Campeonato Paraibano. Muito emocionante a rodada do Campeonato Paraibano, onde um time de Cajazeira se deu bem e o outro a gente já sabia que ia tropeçar, né, nessa reta final do quadrangular do Campeonato Paraibano. A gente também vai falar sobre o Campeonato Rio e Sul, né? Vamos falar de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente também vai falar que teve clássico no Rio de Janeiro e onde o Vasco venceu os dois invictos, né? Vasco e Botafogo, né? E o Vasco venceu a equipe do Botafogo por 1-0, né? E a gente também vai falar do clássico de São Paulo também, né? Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Clássico muito pegado, apesar que as duas equipes desfalcadas com os seus melhores jogadores, vamos dizer assim, titulares, mas houve uma boa partida, houve uma boa apresentação das equipes, tanto do São Paulo como do Santos. A gente também vai falar sobre o Campeonato Espanhol aí, né? Campeonato Espanhol chegando à sua reta final aí, o Barcelona botando 12 pontos na frente da equipe do Atlético de Madrid. Inclusive, o Barcelona pegou o Atlético de Madrid na Champions League, né? É um campeonato de alto nível europeu que decide o Mundial Interclubes. E a gente também vai falar do campeonato italiano, que vem liderando aí a equipe do Napoli, né? A equipe do Napoli venceu no final de semana e está liderando o campeonato. Está empate, né? Com a equipe da Juve, mas com certeza até o final do campeonato eu acho que a Juventus leva esse campeonato. Campeonato alemão, né? O Bayern, né? Na queda aí, praticamente junto com o Bayer Leverkusen, também muito mal. As diferenças no meio de semana empatou dentro de casa, né? Onde o Schalke 04 venceu, enquanto o Bayer perdeu para a equipe do Schalke 04. A gente também vai falar do campeonato inglês, né? O Leicester, né? Tá liderando o campeonato inglês, mas a diferença do Leicester pro Manchester City, o Liverpool, né? É de 1 ponto, 2 pontos. Então, ainda tá aberto ainda o campeonato inglês. A gente voltando aqui para Paraíba, ontem houve a rodada decisiva, né? Todos os jogos na mesma hora, né? A gente vai começar com o jogo, com o clássico entre Alto Esporte e Botafogo na capital, um placar muito elástico da equipe do Botafogo, 5-1, tremendamente fora do normal, onde o Alto Esporte precisava de uma vitória, né? Todo mundo pensava, a imprensa pensava que o Botafogo ia abrir as pernas, mas o Botafogo venceu a equipe do Alto Esporte por 5-1, né? Uma vitória elástica, e o protagonista da partida foi Varley, com 2 gols, né? Varley fez 2 gols, é o protagonista do clássico entre o Alto Esporte e a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo, no meu ponto de vista, né? A equipe do Botafogo muito, no começo do campeonato, muito abaixo do normal, né? E a equipe do Alto Esporte mesclado com veteranos e mesclado com a juventude, né? E o treinador é índio, que foi zagueiro da equipe do Flamengo, né? Jogou muito tempo na equipe do Flamengo, 4 a 5 anos na equipe do Flamengo. Era reserva de Gelson Baresi lá e Rogério na época. Até Júnior Baiano, né? Era um excelente zagueiro, um bom zagueiro. Apesar que não chegou à Copa do Mundo, né? Não chegou a disputar a Copa do Mundo, mas é um grande zagueiro. Mas no conjunto da obra, o Botafogo saiu vencedor. Um placar muito elástico, né? Vamos falar assim. E Botafogo cresceu, ganhou gordura durante o campeonato, né? Foi o que a gente observou. Jogou aqui com o Paraíba, uma equipe muito morgada, mas foi crescendo, foi ganhando gordura durante a competição e chegou o hexagonal do campeonato paraibano. Já em Campina Grande, né, teve o jogo entre 13, o clássico chama os clássicos dos maiorais, né? 13 e Campinense, onde, na minha opinião, a 13, apesar de ser clássico, mas o 13 é muito inferior à equipe do Campinense, mas clássico é clássico, se resolve em detalhes, né? Eu vou pro intervalo, eu vou pro intervalo, que já está no estúdio aqui, nosso treinador, né, campeão, vamos falar assim, porque é campeão, porque ele deu uma chacoalhada aí no time do Paraíba, saiu
vamos dizer assim, uma situação muito difícil na cidade de Souza, né? Mas deu uma chacoalhada na equipe do Paraíba e jogou o Paraíba aí no hexagonal do Campeonato Paraibano. Jorge Luiz, treinador do Paraíba, já vai bater um papo assim com a gente aqui. Rapidinho, 1 minuto, viu? Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, por quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Aí, Telenados, como nós prometemos, né? Tá aqui o treinador Jorge Luiz, né? Vencedor, porque na minha opinião, claro, podia vir outro treinador e aplicar uma filosofia diferente, tudo bem. Mas na minha opinião, Jorge Luiz deu, vamos dizer assim, gordura à equipe do Paraíba. Se a equipe do Paraíba fosse com outro treinador, podia até chegar também, mas eu vejo um treinador inteligente, né? Porque ele está aqui no nosso programa, ele sabe muito bem disso. Eu sou traíra, vamos falar assim, né, que a linguagem do futebol é isso aí. Mas é um treinador que estuda futebol, assiste jogos, né? Estuda futebol. Então, por isso que o crescimento aí, eu tô falando com ele aqui para o São Paulo contratar ele. Para ele dar uma mexida, uma chacoalhada aí no time do São Paulo, para ver se cresce, porque a região de Cajazeira em si, né, não esperava que o Paraíba chegasse ao hexagonal e tá aí para disputar o hexagonal do Campeonato Paraibano. Boa noite, Jorge Luiz. É um prazer aqui estar de volta aqui o nosso programa Diário Esportivo. Boa noite a todos os ouvintes, né, todos os torcedores, especialmente da nossa Cobra Coral do Paraíba, né, que amanheceram hoje todos em êxtase, em felicidade com essa retumbante classificação. Depois da nossa chegada com o time na zona e depois dessas 4 rodadas, 3 vitórias e um empate, 360 minutos sob o nosso comando sem o time tomar gols, fazendo 8 gols em 4 jogos, uma média de 2 gols por jogo, uma fantástica recuperação. E aí eu tenho que... Sucesso, né? Tenho que parabenizar a diretoria por me dar o suporte completo, né? A comissão técnica que é fantástica, trabalhadores humildes como Anax, Positivo. É um conjunto Zito, de tudo, né? E a principal referência que é o meu amigo, meu pai, meu irmão, já disse aqui, Tico Mildezas, um camarada fantástico que está dando essa estrutura necessária para que fosse possível o Paraíba dar essa alavancada, esse renascimento, posso dizer assim, né? Verdade. Então, essas pessoas... Cabe bem essa palavra, renascimento. Essas pessoas contribuíram diretamente e o principal agente protagonista que são os atletas. Na minha apresentação lá em Cachoeira dos Índios, Luiz, eu disse ao grupo, eu disse até um pequeno palavrão, vocês fizeram essa e agora vocês mesmos vão desfazer, né, essa situação que vocês criaram. E eles... Abraçou, né? Eles abraçaram a causa, compraram o meu discurso, uma coisa parecida com o título do Corinthians, quando o Renato Augusto, os jogadores falaram, nós compramos o discurso do Tite e o time chegou e foi campeão brasileiro. Então aqui no Paraíba, guardadas as devidas proporções, um elenco bem menor, bem pequeno, mas experiente e com jogadores jovens de qualidade. Estava faltando cabeça para organizar. A logística, a gente né? não quer aqui fazer crítica de quem passou, né, Luiz? Com Cada certeza. um deu sua contribuição, somou seus pontos, agregou. Mas a grande realidade é que houve uma grande mudança tática na equipe, não só de peças, mas como tática. Nós sabatinamos muito a equipe para chegar nesse padrão de jogo que a equipe tem hoje, vitoriosa. 3 vitórias e um empate. E podíamos estar aqui tranquilamente com 4 vitórias, né? Com uma somatória de gols bem maior ofensivamente, porque produzimos todos os jogos. É o papão do Alto Sertão paraibano. Em nenhum jogo a equipe deixou de produzir e a defesa testada, aprovada, sem tomar gols já há 4 jogos. Né? Então, parabenizar os atletas, porque eles foram, na realidade, sem fazer média, os grandes protagonistas, né? Eles começaram mal no campeonato, com o primeiro treinador, o segundo, mas no terceiro eles assimilaram, né? E conseguiram produzir aquilo que a gente esperava.
E eu até disse no vestiário ontem, após a classificação, reuni o grupo lá no vestiário, parabenizei e mostrei a eles que o impossível às vezes pode ser possível. Só depende da vontade, né, da esperança, da fé e do trabalho principalmente. Então o time está de parabéns, uma grande classificação. Eu até comentei no vestiário, tão satisfeito com a classificação, todos falaram que estava, já pode parar por aqui. Eles disseram coletivamente que não, e eu disse a ele, nós temos time para chegar na final. É fato que agora começa uma fase bem mais difícil da competição. Mata-mata, a tendência de pegar adversários maiores. O nível aumenta, né? Mas o nível, a dificuldade aumenta também, a responsabilidade também, mas eu acredito cabalmente que nós temos um time para passar uma semifinal e beliscar um grande e chegar numa final, garantir uma vaga na Série D. Nós estamos a 4 pontos da Série D. Dá 4 pontos. E estamos aí a 3, 4 jogos de uma final de campeonato, de uma Copa do Nordeste e de uma Copa do Brasil. Então seria o apogeu para esse jovem clube Paraíba, que eu fui um dos fundadores morais, fui um dos autores da ideia. Pratico miudeza formar um time novo, empresas sem dívidas, né? Então eu até me sinto, eu falei isso depois ontem, nós fizemos uma pequena resenha de comemoração numa churrascaria da cidade com a diretoria e os atletas, e até eu dizia... Tico me convidou para ir lá. Com certeza, todos os amigos da imprensa foram convidados, né? E eu dizia que eu tinha uma dívida com o Paraíba, Luiz, porque... Eu fui campeão no Atlético, ganhei o maior título da história do Atlético, ganhar dentro de Souza, foi um título que até hoje ninguém esquece, né? 13 anos de lá para cá. Fui pro Nacional de Patos, fui campeão estadual, fiz o Souza vencedor, fiz um time grande, contribuí agora para a classificação do Souza também. Ainda tá seu dedo lá ainda. E tanto na formatação do grupo, como 6 pontos que o Souza venceu fora, conquistou, foi sob o meu comando, né? Então eu tô satisfeito. Venceu 13, na abertura do campeonato venceu 13, no segundo jogo venceu 13 lá dentro. Bastante satisfeito também, mas em 2007, quando eu fui o primeiro treinador do Paraíba, eu tinha recém-chegado do Nacional de Patos com o título ainda de campeão estadual na cabeça e não consegui produzir naquela segunda divisão. Mas agora não, agora tive uma oportunidade de chegar e pegar o time numa situação até pior, no fundo do poço, da lanterna. 4 rodadas sem vencer, tomando 9 gols em 3 jogos. E aí a gente teve a capacidade de unir o grupo, isso foi importante, de colocar todos na berlinda em prol do clube, defender o clube, primeiramente, e depois pensar no individual, no coletivo dos jogadores. E eles assimilaram o que eu já falei. Foi uma grande recuperação, foi um Highlander, um renascimento, o time ressuscitou. E tá aí, conseguiu uma classificação que para muitos, nem o mais otimista, como você falou, poderia acreditar nessa classificação. Não, pela logística, o que a gente ouvia diariamente, né? O Paraíba só tinha dinheiro, mas futebol não existia. Tá, pra você ver aí, ó. O Paraíba hoje é inferior ao Atlético em torcida, mas em compensação, você para ver gol aqui dentro de Cajazeiras, você tem que ver o Paraíba jogar. Mas os jogadores tiveram um grande mérito, Luiz. Eu tenho que ser justo, eles abraçaram a causa, eles se determinaram, não é brincadeira. O futebol moderno hoje exige muito mais dos atletas, porque hoje quem não joga com pontas abertas, com meias abertas, pegando os laterais, tá ferrado. Porque vai tomar a dobra, que chama dobra o lateral adversário e o ponta adversário fazendo 2 em 1 em cima do seu lateral. Exato. Então jogadores no grupo que sequer têm características de marcação e às vezes até o fator idade também, o perfil, a característica do jogador não ajudam muito. Vou citar aqui o Theo, com 37 anos, o vovô garoto, que teve essa retumbante retomada também na nossa posse, estava largado no banco e eu cheguei, apostei no Theo, já conhecia a experiência do Theo e ele terminou essa primeira fase fazendo gols, fazendo partidas fantásticas. O próprio Danúbio, que foi até criticado ontem, mas fez 2 primeiras partidas fantásticas, jogando no lado contra o Atlético, contra o CSP, ele teve fora contra o 13, né? Então os jogadores que se doaram, que se entregaram na parte de marcação, porque sem marcação ninguém vai a canto nenhum. Você está vendo o seu São Paulo, o meu Palmeiras, que eu sou palmeirense. Água Santa, né? Nós estamos vendo que nem sempre o treinador chega e muda, tá aí o Cuca, campeão de Libertadores, com 4 derrotas já pediu reforço. Com 4 derrotas, enquanto que nós aqui conseguimos 4 resultados altamente positivos. Então, nem sempre dá certo. O fator que deu certo foi o discurso e foi a prática dos jogadores que correram atrás de uma recuperação fantástica. Por isso, eles mereceram essa classificação e agora vamos trabalhar
essa semana para tentar o algo mais, que é tentar passar pelo CSP. A classificação foi legal porque ela afastou o Paraíba de um time grande, que a gente sabe que era muito mais difícil eliminar um Campinense, um 13, um Botafogo. E aí o CSP é um time da nossa estatura. Do mesmo nível. Um time que nós já jogamos, a gente pode ser eliminado, a gente tem chance também de eliminar o adversário. Jogamos contra o próprio CSP aqui, vencemos o jogo, então temos o segundo jogo em casa, temos a vantagem. Não é fácil, é uma vaga numa semifinal e numa Série D, mas pelo menos a gente tem time, já provou isso, e vamos depender só da gente para a gente buscar essa Série D e essa semifinal fantástica na primeira divisão do Campeonato Paraibano, que já seria para um grupo jovem um handicap fantástico. Jorge, não queira saber, o meu WhatsApp aqui tá mandando mensagem para você, rapaz, mandando um abraço, felicidade, parece que a torcida todinha aqui tá dando os parabéns a você aqui, tá dizendo, ó, o meu amigo Cleo, né? Cleo lá no Jardim Oásis, Cleo e meu amigo Paulo César, tá mandando um abraço pra você, dando os parabéns, que você mexeu com esse elenco do Paraíba. É um time novo, um time organizado, um time que não vive pedindo esmola em rádio, em X ou em Y, mas é um time que tá sendo respeitado e tá sendo representado pela cidade de Cajazeira. Pode dar um agradecimento à torcida aí, que o WhatsApp aqui é muitas mensagens mandando um alô pra você, é um prazer conhecer você, gostou muito do seu trabalho, um trabalho sério, um trabalho honesto, e eu posso dizer a você que eu conheci esse ano o Jorge Luiz, certo? Um cara muito autêntico, um cara honesto, um cara simples, humilde, não é porque eu tô na frente dele aqui não, mas um cara trabalhador, certo? E por isso que o sucesso vem à tona. Não, é uma coisa legal, cara, foi além do placar, do segundo tempo fantástico ontem contra o Sport, foi a torcida no estádio, né? Um comparecimento em massa, torcedor vibrando junto com os jogadores. São coisas que ficam para a eternidade na nossa memória, né? Um resultado fantástico, uma classificação fantástica, sem tomar gols, com um elenco pequeno. É bom a gente ressaltar isso aí. Temos jogadores ecléticos. Houve até dispensa de alguns jogadores. Antes da minha chegada, eu até solicitei ao presidente Tico Mildese que não mandasse tantos jogadores embora, que a gente ia precisar, e como realmente ainda estamos precisando, né? Mas é o que eu falei. O zagueiro aí, o zagueiro, o nome dele, o 3 Murilo, o Anderson volante, tudo foi dentro seu, né? Vieram comigo lá do futebol cearense, estão dando uma contribuição grande, né? Mas mesmo assim, um grupo pequeno. A vantagem, Luiz, é que é um grupo que tem atletas ecléticos, que jogam em várias posições. Você vê o Renatinho, jogou na lateral, jogou no meio, não volta mais comigo a jogar na lateral. O Renatinho joga agora como atacante na ponta, como jogou contra o 13 e arrebentou com o jogo lá em Campina Grande. Eu concordo com você, Jorge, porque o Renatinho é um jogador franzinho, certo? Um jogador de velocidade, jogador velocista, que acaba do meio do campo pra lá. Jogador de habilidade, que joga sem bola, joga o futebol moderno, joga sem a bola, não tinha grife, geralmente é como o goleiro, né? A negada pega, o cabo não sabe jogar, pega um canhoto, bota no gol. E o Renatinho veio sem grife, de fora, jogador jovem, não acreditado no rapaz como meia, que ele é meia de origem, e colocado na lateral, né? E aí, a gente observando esse mês inteiro à frente do Paraíba, no jogo contra o 13, ele fez um trabalho fantástico e vimos que a característica realmente dele é um fundista, um jogador de apoio, de jogar sem bola, um jogador moderno, tanto marca, quanto faz um 2, quanto vai no fundo, quanto faz assistência, né? Um jogador fantástico. E aí é mais um jogador eclético, lá do próprio Theo, do Danúbio, do Geítalo, que já jogou 2 partidas, que é da casa e que vem jogando muito bem, um garoto que tem um potencial de crescimento fantástico, né? Além dos nossos velhinhos, né? Theo, Cleitinho, França, Nilson. Zagueirão Nilson essa galera experiente. Joga muito sério. Ao lado do Ramon, do Algodão, e esses jovens que a gente trouxe muito também, como o Murilo, lá do futebol paulista, o Anderson do futebol carioca, já foi base do Vasco. Foi o protagonista daquele passe fantástico para o quarto gol, o gol do Theo, né, o Anderson. Então, a gente está tendo um grupo pequeno, mas que o banco está entrando e mudando o panorama muitas vezes, né? Você vê que o reposições, né? Primeiro tempo ontem, o Sport, nós temos que reconhecer, foi melhor do que a gente. Aqueles 2 lances grandes defesas do Danilo aparecendo, fazendo um grande campeonato. Muito seguro, Danilo. 360 minutos sem tomar gols, grandes defesas pontuais. E aí
aí, com certeza, a juventude também ajuda, os jogadores entram e dão conta do recado. Então, isso é o legal do Paraíba. É um ambiente familiar, é um ambiente onde a gente trabalha sem precisar, muitas vezes, nem ter que gritar nos treinamentos. Eles estão assimilando. Uma boa parte desse segundo tempo que foi realizado foi trabalhado lá no campo de Cachoeira dos Índios na sexta-feira, no treino tático, que a gente já definia ali a postura da equipe na primeira etapa, de esperar um pouquinho mais o esporte, porque a gente já conhecia, a gente estuda os adversários, tem o DVD, e a gente sabia que o esporte é acostumado a jogar no seu campinho pequeno, e na segunda etapa ele dava uma cansadinha. Uma zaga alta e lenta, né? E aí a gente atraiu ali com as 2 linhas de 4 na segunda etapa, que é o que a gente vem tendo. A gente vem tendo como padrão no segundo tempo aquela marcação, e aí no contra-ataque, a bola longa, a gente foi muito feliz, as assistências aconteceram, os gols saíram e a classificação chegou. O Sport estava desfalcado de Juninho. Né? O Iraunense jogou também aqui no Atlético, né? Jogou também Juninho, no Souza. Juninho está com uma pequena fratura, tá fora do jogo, né? Voltou o Juan ainda, né? Vindo de virose também, não jogou com toda a sua capacidade. O jogador mais perigoso foi o Rato, que é um homem de área perigoso, deu aquela bicicleta para aquela gigantesca defesa do Danilo. Grandalhão, né? Mas foi um time que deu muito trabalho e a gente já previa. Eu cantava para os jogadores. Dos times intermediários, o Sport é o que tem o melhor elenco. Eu acho até difícil de cair para a segunda divisão. O Sport passa pelo elenco, pelas alternativas. E o treinador muito competente, muito competente, trabalhador. Mas no segundo tempo, Luiz, realmente a equipe se encaixou nas 2 linhas de 4 e os contra-ataques apareceram. A entrada do Theo, do Anderson, do próprio Moisés, experiente ali no meio, para não deixar o adversário criar. E aí o placar foi muito organizado também, fantástico. Foi fantástico, e os jogadores mereceram essa classificação. E aí esse presente é para toda a diretoria, toda a torcida, né? Dessa classificação fantástica. E agora vamos trabalhar mais ainda essa semana para tentar colocar o Paraíba na semifinal e na Série D. Jorge, é interessante, Jorge, como é o futebol. Né? No começo do ano aqui, a gente teve um bate-papo aqui, você como treinador do Souza, você veio fazer um amistoso aqui com o Paraíba e a gente bateu um papo. Jorge, dá pra ir o programa amanhã, tá de voo. Veio na hora, não sei. E teve aqui. Dias passaram, meses passou, você tá aqui como Paraíba. Agora, interessante como é o futebol, vou dizer uma coisa mais além. Esse jogador Geítolo, rapaz, esse jogador Geítolo ano passado foi dispensado pelo Atlético. Foi menosprezado pela equipe do Atlético. Foi menosprezado pelos dirigentes e treinadores que passaram por aqui. Teve que chegar aqui um Jorge Luiz da vida e tirar o cara da sarjeta, porque ele tava na sarjeta. Ele tava no elenco, mas tava na sarjeta. Ele era do Atlético, assinou com o Paraíba. Jorge viu ele treinando lá e disse: vamos pegar esse rapaz aqui jovem, um cara, mesmas características de Cleitinho, mesma velocidade, mesmo potencial. O cara é mais novo, tem potencial de crescer, não é isso, Jorge? E sua visão foi amplamente conseguida. Isso faz parte também, Luiz, da característica do treinador. Eu sempre gostei. Licença aqui, para você concluir. Eu sempre bati nessa tecla ano passado. Porque não dá uma vaga a Geítolo, ao Atlético. Porque não dá uma vaga ao jogador Geítolo. Nunca deram. Nunca, aliás, nem pagaram o jogador, rapaz. É impressionante e teve que você aparecer aqui na cidade de Cajazeira para dar uma vaga a esse rapaz, que eu sempre bati na tecla. O perfil, muitos treinadores gostam de figurinhas carimbadas, né, de jogadores galácticos, como se chama. Eles esquecem de ver que uma pequena solução, às vezes, está ao seu lado. Está ao seu lado. E na minha história como treinador, de lá para cá são mais de 20 anos, eu já disse a você, tive a oportunidade de lançar grandes jogadores conhecidos, como Ronaldo Angelim, que era jovem, campeão brasileiro pelo Flamengo. Exatamente. Cristóvão, Quirino, enfim, grandes jogadores, Jonas, Lamar, jogadores que brilharam aqui no futebol paraibano, né? E sempre gostei de jogador jovem, porque o jovem é barato, o jovem, ele é da casa, ele não tem despesa com alimentação. Sangue novo. Ele tem a motivação, ele tem a torcida, a família que torce por ele. E aí, quando eu vi o Geítolo, que era jogador amador ainda, não tinha contrato profissional com o Paraíba e estava lá preso na Federação Baiana como amador. Justamente. Então, eu vi o Geítolo nos primeiros treinamentos e a minha primeira atitude foi chegar para o presidente: eu quero que profissionalize esse jogador, o jogador vai ajudar muito, jogador moderno, novo, canhoto, habilidoso, marcação, velocidade. Fez grandes treinamentos pelo Paraíba, foi profissionalizado, mas não houve tempo hábil para aquele jogo contra o Atlético, para ele estrear, não estava no bid. Ia estrear
contra o CSP pegou a chikungunya. Então, ele foi prejudicado aí cerca de 15 dias. Mas fizemos a estreia do atleta contra o 13 lá dentro, mostrou personalidade, saiu faltando 20 minutos, como ontem mais ou menos, no bagaço, cansado, mas até o final correu, fez um grande jogo. E aplaudidíssimo, saiu ontem aplaudidíssimo. E ontem ele saiu, inclusive, já a gente ganhando o jogo já de 3-4-0, para que ele recebesse o apoio do torcedor, do cajazeirense, né, do torcedor do Paraíba. Também, né? Também tem que ter isso, a hora do garoto sair para ser avaliado, para ser valorizado. Então, Geítalo não é uma aposta, ele é uma realidade. E ele ainda não está rendendo ainda 30% do que ele pode render, porque é um jogador que fez pode sugar mais o potencial fez dele, a sua né? segunda partida como profissional. Né? Então, eu nunca tive medo de botar, porque é o que eu já falei, Luiz, jogador jovem, ele corre, ele marca. É diferente do jogador veterano, não é o nosso caso. Rapaz, não é o nosso caso, nós temos veteranos, né? Mas marcam, tem determinação. Eu vi ontem, eu cheguei pro treinador do esporte e disse, rapaz, esse jogador, não é falando não é queimando o jogador não, mas eu vi a realidade. Esse jogador aqui do Esporte de Patos, esse tal de lateral direito, José Wilker, é muito estrela, rapaz, esse jogador. É estrela demais. Até pra ele bater na bola, ele tinha nojo de bater na bola. Era estrelismo total. Eu não sei, porque quando terminou o jogo, eu fui conversar com ele para me ter a realidade. Eu não gravei com ele porque eu não tive nenhuma objetividade e nenhum a humildade dele tá longe de ser um jogador de estrelismo. Porque é um galáctico. Para mim, eu vi ele como galáctico. Ele tinha nojo de bater na bola. Eu perguntei ao treinador. Esse jogador, ele veio de onde? De São Paulo, da Europa? Como foi? Aí ele disse, você tá brincando comigo? Ele disse, não tô brincando não, tô falando sério, porque ele tem nojo de bater na bola, pô. Ele tem nojo, ele quer ser mais que os seus colegas aí, a coletividade. Eu vi isso nele. Eu esperava, eu vi falar muito nele, é um bom lateral, bate bem na bola, joga muito. Mas tá faltando humildade. Ele não jogou também ontem que o Geítalo da função exatamente, dele, ele tá descendo não. Ele não foi nem uma vez pegar a passagem no fundo lateral pra e ele cruzar a bola. Função dupla, tripla muitas vezes, né? E ainda falando sobre o Geítalo, além dessa questão de não ser observado, jogador jovem, que eu sempre gostei de utilizar jogadores jovens, porque o futebol moderno é competitivo e exige a questão da competitividade, muito fuxico, muita fofoca em torno desse menino, um certo ciúme, uma certa inveja, muita gente falando tem isso mesmo. Que era gabola, que era isso, que era aquilo. Eu fui dentro da casa dele, fui conhecer a mãe, o pai, as irmãs e conversei bastante com o jogador. O jogador não tem nada de estrela, passei para ele que ele ia jogar, que não podia subir a cabeça, pé no chão, que ele tinha uma perspectiva de crescimento. Foi feito um contrato de 2 anos para valorizar o atleta com o Paraíba e é o que eu disse, ele não jogou 30% ainda, ele sequer tem ainda ritmo de jogo para 90 minutos. Mas como é jovem, a gente está colocando para jogar e está ajudando e está jogando e vai render e vai crescer a cada jogo com a medida que ele adquire o ritmo de jogo. Para você ver como sua visão é diferenciada. Porque treinador, fosse outro treinador, ele quer saber disso. Quer saber de visitar a família, de você foi lá na origem, saber como era essa família, como era esse cara. Ele praticamente, toda a família estava acometida pela virose e a gente foi lá, deu uma logística, questão do soro, da alimentação e ele melhorou. Né? Se não fosse esse trabalho, talvez ele não tivesse sequer estreado contra o 13, né? Ele ficou 2 partidas fora. E não é nem só o Geítalo, tem um lateral esquerdo que nós estamos trabalhando, já poderá também jogar, vestir a camisa titular do Paraíba. O Jefferson, lateral esquerdo, tem uma passagem fantástica. Também não foi valorizado pelo canhoteiro, foi no banco todos os jogos comigo. Não teve ainda a oportunidade de jogar. Canhoteiro mesmo ali. Canhoteiro, passador, estamos trabalhando com ele bastante a parte tática para quando ele entrar, ele não sentir dúvida na marcação, que é um garoto jovem também. Franzinho, né? Então é um jogador que tem um grande potencial também pela frente, jovem. Então, vários jovens, além também da base do Paraíba, nós já fizemos treinamentos com eles no Higino, em São Gonçalo, né? Eles jogaram na preliminar, fizeram um amistoso, fizeram um coletivo apronto com a gente. A equipe titular e a equipe suplente fez o apronto com a base, já tem uns 3 meninos que a gente está observando, já vai subir para o profissional. Então,
É importante, isso é praticamente uma obrigação do treinador, ele está observando o futuro do clube. E eu gosto muito, modéstia à parte, eu gosto muito de trabalhar para o clube, porque você barateia, Luiz. Um jogador de casa, são 2 de fora menos. Você é bom trabalhar no Barcelona. 2 de fora menos. Barcelona revela por então, ano. ele não está também, esses garotos não estão só porque são da casa. A gente tem que ressaltar que eles têm qualidade, tem 2 canhotos, jogadores jovens que têm força, que querem crescer na vida, e por isso estão no grupo. Não é só por ser da casa. Tem que ter a qualidade e a juventude eles têm, e já eles vão estar brilhando aí em outros clubes maiores, porque potencial de crescimento eles têm demais. Eu quero agradecer aqui a Jorge Luiz aqui, né, que aceitou nosso convite. Impressionante, Jorge, como os atletas da cidade de Cajazeira têm medo da televisão. Eu convidei, na semana passada, até falando aqui, convidei o treinador do Atlético, o Cleidson Ferreira. Não estou falando dele, estou falando a realidade. Ele mandou ir pegar ele. Disse, oxi, que é isso, meu amigo? Um pouco sim de humildade. O Chulapa convidei para o atacante que fez o gol contra o Santa Cruz, convidei para vir aqui, não deu nem satisfação. Aí um facebookiano botou uma mensagem dizendo: Luiz, você só convida jogadores do Paraíba. Eu tenho culpa que os jogadores do Atlético não querem vir? Se tivesse ganhando, tava tudo aqui. Se tivesse ganhando, tava tudo aqui. Ele era convidado. Só quem veio aqui foi Paulo Musco, o goleiro. Paulo Musco esteve aqui, bateu papo com a gente. Um grande homem, um grande goleiro, certo? Muito bom goleiro, que cabe em qualquer time do Brasil, Paulo Musco, certo? É um homem de verdade. Mas esses outros que não dá nem satisfação de vir aqui, deu uma satisfação, uma ligaçãozinha de que não tô doente, tô resolvendo um problema familiar e tal. Pronto, é justificativa. Mas não dá nem satisfação. Isso é falta de educação para a imprensa. Mas tá bom. Cada dia que passa é um dia atrás do outro, como diz a história. Mas, Telenalto, você está chegando agora aqui. Eu quero passar para vocês. Bota na tela aí, Voz da Consciência aí. Se você puder nos ajudar no nosso programa, você pode ir aí, anota aí o nome da agência, do banco, né? E você pode doar a partir de cima de R$30, porque nosso programa precisa de patrocinadores. E nosso programa não é diferente, né? Todos precisam, então precisa pagar água, luz, energia, aluguel, né? Fitas para as câmeras, tintas para os computadores e etc, né? E a gente precisa dessa logística aí. Se vocês puderem nos ajudar, a gente fica muito agradecido isso. Mas, Jorge, voltando aqui, Jorge, quero mandar um alô aqui, Jorge, para um colega meu. Ele faz parte dentária aqui na cidade de Cajazeira. Ele e o pai dele, nosso amigo Alicinho. Certo? Alicinho, um abraço para Alicinho. Passamos o final de semana lá no sítio, no sítio do seu pai lá. Um abraço para Alicinho, Sival Leite e Júnior, né? E eles mandaram faça uma pergunta lá a Jorge Luiz sobre a equipe do Paraíba, porque são torcedores que eram do Atlético, hoje são do Paraíba. Devido a essa reformulação, devido a esse time organizado, devido a esse time estruturado, devido a esse time pagar em dia, devido a esse time não estar pedindo esmola em emissora nenhuma YX. Isso é muito feio, isso é muito fora de ética. Uma imprensa tá envolvida ou tá dando pitaco no meio de um time profissional, que isso atrapalha muito no meio. Quem sabe, quem resolve é o treinador, direção, comissão técnica, jogadores, quem resolve, só quem pode resolver são eles mesmos, né? E eles estão parabenizando o senhor aí, ou você, como o senhor queira, pelo seu trabalho, né? Porque a vida de boleiro não é brincadeira, não. Sair de um Souza, fez planejamento com o Souza, não conseguiu encaixar o que eles pensam lá, Aldione, Rafael, e não deu certo, veio para Cajazeira, pegou um time de baixo nível, em termos de vamos dizer, tá com a cabeça baixa, com muita derrota nas costas, né? Tinha sofrido muitos gols, e deu uma chacoalhada, deu uma ajeitada com sua inteligência, e tá aí a equipe no hexagonal do Campeonato Paraibano. A gente agradece sempre o elogio, né? A gente costuma dizer que a mão que afaga é a mesma que apedreja. Dizia Augusto dos Anjos. Eu já disse a você no programa passado que eu tive aqui, Luiz, que o Brasil, infelizmente, o fator cultural, ele coloca muita responsabilidade no treinador, e não é. Os verdadeiros artistas da bola, os protagonistas, quem faz a diferença, o certo ou o errado, são os atletas lá dentro. Com certeza. A gente é responsável. Muricy sempre diz isso, na frase que Muricy diz, né? O treinador não ganha nada, não, o jogador que ganha, mas o treinador tem que ser inteligente para montar a sua equipe. O treinador, ele tem que observar as características do atleta, porque ele monta o esquema em função dos atletas que ele tem.
né? Ele dá um plano de jogo, treina, faz a parte tática, coletiva, né? E a partir daí é os jogadores que vão realizar isso lá dentro. Mas no Brasil é jogada muita responsabilidade em cima dos treinadores. Quando não ganha, é burro, tal, troca, 2, 3 partidas, manda embora, né? E quando ganha, claro, também fica visado, fica bem quisto pela imprensa, né? Mas na realidade a responsabilidade muito maior é dos atletas dentro de campo. Mas é muito mais fácil demitir um, que é o treinador, do que mandar 5, 6, 7 jogadores embora, principalmente nesse momento do futebol brasileiro, que não tem mais qualidade nas esquinas. Eu falei para você no programa passado, 10 anos atrás, a gente tralava o dedo, trazia 10 jogadores de qualidade baratinho. É verdade. Hoje não tem mais esse jogador, não tem essa qualidade, não tem mais esse preço, né? Então, a cada dia que passa, está ficando mais difícil montar um time de futebol. E aí, em cima do que o torcedor falou, que você falou do planejamento do Paraíba, de não pedir esmola e tal, entra a questão diretiva, a questão do planejamento, né, da diretoria, a logística, né? E aí entra esse camarada, essa figura irreverente, essa figura polêmica, que é meu amigo particular, sou suspeito para falar. 14 anos de lá para cá, Tico Mildez abriu as portas da Paraíba para mim. É um empreendedor. Né? E é um cara que surpreende, empreendedor e, quer dizer, paga em dia, dá estrutura. Está adquirindo, já eu vou dar em primeira mão, Tico, me desculpe, perdão, mas num prazo aí de 60 a 90 dias, o Paraíba está chegando aí com o seu avião rasteiro. Está comprando um ônibus novo, é uma ideia nossa também, isso é custo-benefício, além da fundação do time. Falei para ele, como falei para o Aldeone também, o Guarani de Juazeiro tem um ônibus e diminui vertiginosamente os custos. Se uma viagem custa 3, 4 mil reais para João Pessoa, Luiz, só vai gastar 500 reais de óleo diesel e uma diária de um motorista. Fica até mais fácil para a prefeitura, para os patrocinadores dar o óleo diesel e diminuir vertiginosamente os custos do futebol, que são muito caros. Então, Tico Mildez está comprando mais uma ideia nossa e vem aí o ônibus da Cobra Coral do Paraíba para melhorar o custo-benefício do Paraíba e fazer infraestrutura. Vai vir um campo aí também de treinamento em breve, já está em processo já de construção. E aí, aos poucos, o Tico vai inovando, vai colocando a sua veia diretiva, né? A parte de logística, de experiência que ele tem, e vai fazendo do Paraíba um time com infraestrutura capaz de disputar competições maiores, como a gente agora briga diretamente, dependendo só da gente, para buscar a primeira competição nacional, buscar um campeonato brasileiro da Série D da 4ª divisão. Foi fundamental. Jorge, quem tá mandando um abraço para você, não sei se você conhece ele ou ele conhece você. Professor União, da cidade de João Pessoa. Ele faz um programa na TV Tambaú, muito amigo da gente aqui. Sempre o meu programa eu envio para ele. Tá mandando um abraço para você. Parabéns, sucesso, que tá precisando de um Campinense, um 13 e um Botafogo na sua vida. Estamos trabalhando para isso. Né? Estamos aí, né? Estamos trabalhando para isso, mas eu quero aqui, em público, mandar o meu grande abraço para o professor União, que é um grande, gigantesco ícone do futebol esportivo da Paraíba. Um abraço para você. Teve a oportunidade de fazer a cobertura da final do Nacional de Patos em 2007 contra o Atlético, inclusive Cajazeiras, em que o Nacional foi campeão, era treinador. A União fez uma cobertura, teceu grandes elogios à minha pessoa. E aí, professor União, saber que o senhor está me assistindo aí é uma honra, é uma vaidade. É uma honra para nosso programa. É uma vaidade também muito grande para mim. E eu estou aqui na Paraíba trabalhando, no Sertão, venci nos 4 clubes. Nos 4 clubes. No Atlético, agora no Paraíba, no Souza e no Nacional. Estou buscando. Mexeu com o Sertão. Há uma década eu estou buscando eu tô essa chegando. Estou buscando essa brechinha em Campina Grande, João Pessoa. Aí ele colocou aqui, Jorge. Luiz, diga ao professor Jorge Luiz que eu estou mandando um abraço, força, trabalho, garra, sucesso, que ele merece, uma grande pessoa como pessoa e como treinador. Ele agradecendo aqui. Né? As palavras. Ele não disse nada de errado, né? Com certeza. Nem como agradecer essas palavras vindo de União para mim, cara. É um elogio fantástico, né? É uma alegria total. Felicidade e saúde para você, União. Quero mandar um abraço aí para meu amigo Buga da Silva, que está lá na cidade de Major Sala assistindo. Buga da Silva hoje que sempre está presente no nosso programa, trazendo informação de Souza. Buga, outro sangue bom. Sangue bom. Um abraço aí. Outro grande amigo que a gente fez no futebol. Um abraço aí, Buga. Você está assistindo nosso programa aí. Quando o programa eu vou enviar para você aí, pra você assistir aí na cidade de Major Salles. Um abraço, garoto. Jorge, e ontem também teve clássico em Campina Grande, o clássico do Maiorais, que eu vi um 13 muito apático, empatou aqui
com o Paraíba no apagar das luzes, né? Agora o Campinense também estava desfalcado, porque o Campinense joga na quarta-feira contra o Salgueiro pela Copa do Nordeste, um placar 0-0, enquanto em João Pessoa 5-1 para a equipe do Botafogo em cima do Alto Sport. Uma goleada tremenda, né? E o CSP venceu a equipe do Santa Cruz e ficou assim, né? No grupo ficou Botafogo, Paraíba, Botafogo, Souza e 13. Na outra chave, Campinense, CSP e o Paraíba. E o quadrangular da morte ficou aí, ó. Os 4 para disputar o quadrangular da morte: Atlético, Santa Cruz, Alto Sport e Sport de Patos. Tá aí definido já. Vai começar um novo campeonato, né? Vai disputar. Quadrangular são 6 jogos, 3 jogos. Agora, na minha opinião aí, Jorge, não é escolhendo adversário, não, mas eu acho que se deu melhor aí foi o Paraíba. Claro que o nível de dificuldade é maior, mas eu tô falando assim, temos que, é melhor pegar um CSP do que pegar um Campinense, um 13, um Botafogo, devido à sua história. Apesar que o Botafogo hoje e o 13, pra mim, agora o Campinense é forte. Pode até ser eliminado o Paraíba pelo CSP, porque o CSP é um time de pegada, um time de raça, de juventude, de raça, mas pelo menos nós fugimos de um grande, que nós sabemos que um grande tem mais logística, tem mais apoio, tem mais elenco, tem mais qualidade técnica, né? Então, pelo menos pegamos um time igual a gente, né? Temos uma chance real de passar, jogamos por 2 resultados iguais, jogamos a segunda partida dentro do Perpetão e vamos trabalhar para isso. Já enfrentamos o adversário 2 vezes, no primeiro turno perdeu 3-0 lá em João Pessoa, eu não estava ainda no clube. Aqui em Cajazeiras vencemos por 3-0, equilibramos o confronto e agora são 2 jogos, onde os detalhes vão fazer a diferença para quem passar para a semifinal. Então, se a gente conseguir manter esse padrão que a equipe vem jogando, nós temos grandes condições, sim, com todo respeito ao CSP, de passar, ir para uma semifinal histórica de uma primeira divisão e cravar uma vaga na Série D. Eu quero dar minhas condolências aqui à família Alencar, na cidade de Uiraúna. Faleceu nessa terça-feira, na cidade de Uiraúna, uma grande amiga minha, Fatinha, né, da família, irmã de Maria do Céu, né, tia do meu amigo Serginho, família de Bodinho lá, de Maria de Lourdes, né. Eu quero dar minhas condolências à família. Eu não pude comparecer ao velório, nem pude comparecer às visitas, né, devido, eu tive doente, tive uma zika pesada, passei 3 dias acamado, perdi até aulas no colégio. Eu quero dar minhas condolências a uma grande pessoa que foi para o andar de cima, né, se foi para o andar de cima porque Deus quis estar perto dele para fazer algo de melhor que seja aqui na Terra. Eu quero dar minhas condolências a toda a família aí e vamos, bora pra frente que a vida continua. Jorge, e já tem a matéria aí de ontem? Vamos dar uma olhada na matéria de ontem do jogo. Logo em seguida tem a do Souza, não é isso? No mesmo... Não? Então vamos ver do Paraíba aí, a matéria do Paraíba aí do jogo ontem contra a equipe do Sport de Patos. O Paraíba aplicou uma goleada de 4-0 no Sport de Patos esse domingo no estádio Perpetão, em Cajazeiras. O primeiro gol da Cobra Coral saiu no finalzinho do primeiro tempo, numa bobeira da defesa do Sport de Patos. Em falta cobrada de forma rápida, Cleitinho cruza para a área e Ramon marca o primeiro do Paraíba. No segundo tempo, aos 25 minutos, França fez uma bela jogada, passando para a defesa e pelo goleiro, e manda no canto esquerdo do goleiro do Sport. Após, foi a vez de Theo receber a bola pela direita, passando sem dificuldades por André do Sport e enfiando para a França fazer o seu segundo. Paraíba 3-0.
entrou no segundo tempo não podia deixar de fazer o seu na partida, encerrando assim a goleada do jogo. Final, Paraíba 4, Sport 0. Com o resultado, o Paraíba conquistou a classificação para as quartas de finais do Paraibano e vai enfrentar o CSP de João Pessoa. Enquanto o Atlético foi goleado em Souza por 3-1 e vai participar do quadrangular da morte. Aí, Jorge Luiz, em Souza, né? A equipe do Souza fez o primeiro gol. Logo em seguida, passou uns 10 minutos, o Atlético empatou, né? Aí depois desandou o negócio. 3-1, a vitória, classificação da equipe do Souza. Também eu esperava uma classificação do Souza. Mas ali tem muito dedo seu ali da equipe do Souza. Claro, você não vai dizer isso, mas a gente que da imprensa vê isso aí. Quando jogou aqui contra o Paraíba, a equipe está em crescimento. Tava faltando algumas peças de reposições ainda que tava para chegar, não era? Até você falou aqui no nosso programa. Mas a equipe do Souza tá aí, né? A gente fica alegre, né, satisfeito em ter ajudado a formatar o clube, né, em ter iniciado, ter feito um bom início, ter somado uma pontuação importante. Mesmo após a saída, com o novo treinador, a equipe continuou e conseguiu a classificação. Isso é importante para o Sertão, né? Nós chegamos a ter as 4 equipes do Sertão na zona do rebaixamento. E aí pelo menos 50% conseguiram fugir e conseguiram se classificar, no caso o Souza, em terceiro e o Paraíba em segundo, né? Então, é fruto de um planejamento, é fruto de um trabalho, e aqueles que chegam, a gente tem que ser sempre elogiado. Impressionante, né? Jorge. Eu sei que você não precisa nem comentar, responde se você quiser e tal, mas eu acompanho o Campeonato Paraibano desde os anos 90, desde 92 para cá. Eu acompanho, desde que eu entendi comecei a entender de futebol, alguma coisa de futebol. Eu nunca vi o Atlético, um começo de campeonato tão ruim como esse. Uma equipe que se apresentou 50 dias antes, fez um planejamento total de jogadores, mais de 30 jogadores, e porque venceu o Santa Cruz ali, de Santa Rita, porque foi uma falha enorme da zaga do Santa Rita. Porque se continuar, porque é um novo campeonato pro Atlético, concorda? Exatamente. Apesar de estar nessa situação, mas é um novo campeonato. A gente lamenta porque... Trabalhou lá, né? O futebol de Cajazeiras, eu tive uma passagem lá, foram 4 anos fantásticos no Atlético, né? Um time que tem uma torcida fantástica, enorme. A torcida é fanática, no treino. A torcida ontem mesmo, quando a gente tava eu ia pro Papaléguas, e a torcida vinha de Souza, a torcida, 2 ônibus de Souza vinha tudo, a torcida fanática. Eu quero até parabenizar essa torcida fiel da equipe do Azul. Fiel, comparece na vitória, no empate, na derrota. A gente fica triste, né? Apesar da rivalidade aqui existente entre os 3 times aqui, Paraíba, o Atlético e o Souza, mas eu trabalho aqui, torço pelo futebol de Cajazeiras, da terra. Trabalhei aqui vários anos, né? Então, a gente fica triste. Realmente, uma vitória em 10 jogos é um negócio assustador, né? Então, agora tem que ser tomada uma medida para que não deixe o Atlético cair. Porque uma equipe que, no meu ponto de vista, dificilmente vai cair, eu posso até me enganar, é questão de opinião, é o Sport de Patos pelo elenco que tem. Que não cai. Acho que o Sport não cai. Não cai. Que eu vi um time muito bem organizado também. Pelo que o Sport jogou o primeiro tempo muito desorganizado, contra o Paraíba e tal. Né? Então tem o Alto Sport também, que é da capital, que é um time esperto. Então vai ser uma batalha, vai ser um novo campeonato e tomara que o Atlético consiga passar por essa dificuldade. Consiga permanecer, porque fortalece o nosso futebol. Eu também torço por grande clássico aqui com o Paraíba, com o próprio Souza. Né? A gente tem que torcer pelo futebol da casa sempre. Né? E, com certeza. E como a gente estava conversando em off, ou agora, e lá também no estádio, como foi a logística antes um dia antes? Claro que você treinou antes, tudo, mas botar ali aquela armação ali com o Geítolo, com o Danúbio, com o próprio França, né? Porque ficou uma equipe, só ficou algodão mesmo na parte de volante, né? Um volante de contenção, falar assim. Primeiro volante, né? Na realidade o Ramon é quem faz essa função, que foi até substituído porque tomou o 3º cartão amarelo, está fora do primeiro jogo contra o CSP. E aí até para que o atleta não fosse expulso, né? A gente retirou o Ramon e colocou o Anderson, que é um segundo volante de muita qualidade no passe. Vocês viram o passe que ele meteu para o Theo fazer o 4º gol. Ficamos com um time bastante leve.
né? Então, assim, o Geítalo, o Renatinho, essa turma são jogadores leves de marcação. O próprio Danúbio, o Theo, quando entram também, dão uma contribuição fantástica na marcação. Primeiro você tem que marcar o adversário. Depois jogar. Esse Theo, ele era banco aqui com o Pedrinho Albuquerque. Era banco. Você, quando ele chegou aqui, você botou ele pra jogar. Deu uma mobilidade naquele meio de campo. Ele matou o jogador do Sport ontem. Tá tudo cansado já, você meteu ele. Pronto, matou. Quando a zaga quer fazer linha no meio do campo, é porque o negócio tá todo desmantelado. Corre o risco, então. Só vi uma linha de impedimento até hoje dar certo. Aquela linha do Milan que jogava Panucci, Costa Curta, Baresi e Maldini, que dava certo. E era treinado. Com a corda no meio do campo, fazendo ali em treinamento. Muito bem treinado. Então, nós conhecendo, estudando o esporte, como eu enfrentei o esporte pelo Souza e o Paraíba jogou contra o esporte também, a gente tinha DVD. A gente trabalhou na sexta-feira em Cachoeira dos Índios essa questão dessa linha, que a gente sabia que a gente colocando um esquema, como a gente colocou no segundo tempo com as duas linhas de 4, o esporte ia se lançar, principalmente perdendo o jogo. Por isso que eu sempre solicito do grupo, pelo menos uma vantagem mínima no intervalo para a gente poder mudar de esquema e melhorar o rendimento. E aí a gente trabalhou essa bola longa, essa bola nas costas da zaga, na linha burra, nas costas, né, quando o esporte ia para a carga no segundo tempo. Então, praticamente ali 3, 4 dessas bolas funcionaram. A bola do Cleitinho no segundo pau pro Ramon, que é primeiro volante, mas fez o primeiro gol, entrou na área, um jogador que está tendo uma participação fantástica no Paraíba, está fora desse primeiro jogo. Pelo terceiro cartão. Cleitinho meteu aquela bola por França no segundo gol. O próprio Anderson também tem uma qualidade de passe fantástica. E o Theo, que entrou muito bem no flanco, né? Já descansado, jogador com 37 anos, a questão da estratégia. O Danúbio é mais jovem. Mais velocista, então, o Danúbio deu uma cansada no lateral, esfriou o sol pro Theo. E o Theo, com a experiência que tem, como ponta, que jogou muitos anos fazendo gols, o sol esfriou e o Theo deu a sua carga e entrou muito bem. Tem uma genética muito boa, né? O cara com 36 anos. 37, né? E na realidade, que eu chamo o Theo de vovô garoto, né? E aí corre bem, marca bem, fez gol, fez assistência. Quando eu cheguei, ele estava realmente esquecido. E pela experiência do atleta, que o atleta é quase 20 anos de futebol aí no futebol. Então, hoje, como você tem que jogar com meio, com um ponta ali no lado para marcar o lateral, a gente colocou o Theo no time e aí ele deu uma resposta fantástica, né? Nesses 4 jogos, ele atuou praticamente nos 4 jogos, né? E deu uma contribuição, além de fazer gol, dar assistência, e ajudou a fortalecer o time. Outro cidadão fantástico, ele chegou para mim em sexta-feira em Cachoeira e disse: professor, pode botar o Danúbio no jogo, eu vou esperar, eu vou ficar como reserva no banco. Quer dizer, humildade, grupo diferenciado, grupo de cidadãos. Então quando o jogador tem potencial para ser titular e chega pro treinador, fala uma situação dessa aí, é porque ele quer o bem do da coletividade. Ele viu que ele... A visão diferente. Ele viu que ele foi valorizado pelo treinador, pelo grupo, ele viu que ele voltou à baia, voltou à mídia com seus gols, suas assistências, né? Viu que a gente deu a oportunidade, acreditou no potencial dele, e aí ele agarrou, tanto ele como o Danúbio, o Renatinho, o Geítalo, eles agarraram com unhas e dentes essas oportunidades. E aí é o que eu costumo dizer, Luiz, eu não vim para fazer média, eu coloco o melhor para jogar. Agora, às vezes o melhor para você é um, para a torcida é outro, para a imprensa é outro. Mas sabe que convive. Mas eu estou no dia a dia nos treinamentos, estou no dia a dia nos treinamentos, então eu procuro muito hoje a competitividade, a velocidade, por isso que a gente tem dado um valor muito grande a essa juventude, ao Ítalo, ao Renatinho, são jogadores que vão dar muita alegria ainda ao Paraíba. Eu quero agradecer aqui meu amigo Jorge Luiz, que está aqui no nosso programa, né, mais uma vez, né, Jorge, e vai começar o quebra-pau agora. Agora o bicho pega, porque o Paraíba chegar aí é uma honra muito grande. Isso pode ter certeza que eu estive conversando com o professor União e ele disse que a mídia na capital e em Campina Grande é muito alta em relação a visualizar a equipe do Paraíba chegar a esse nível que um time que disputou a segunda divisão ano passado, primeiro ano de primeira divisão e chegar ao hexagonal do Campeonato Paraibano é um mérito muito, vamos falar, a palavra certa é renascência. Renascimento fantástico. Renascimento fantástico, e aí eu vou morrer agradecendo aos jogadores, porque é uma troca, dia, né, Jorge? É uma troca, você lava as mãos, né? Eles ajudam o treinador, ajudam a diretoria, ajudam a torcida, a imprensa,
E eu também tive um retorno fantástico nessa segunda passagem. Comecei no Souza, vim para o Paraíba, devo isso, falei isso no vestiário para eles ontem, devo essa recuperação também na mídia, no trabalho, aos jogadores. Se eles comprarem o seu discurso, você está eleito. Mas se não comprarem, não muda nada. Olha o Palmeiras aí com o Cuca, 4 derrotas, né? Então, essa classificação foi uma coisa que ela tem que estar sendo comemorada ainda pela situação que a equipe estava. 4 rodadas atrás era o lanterna, era o quinto, era o último, com todos os níveis lá embaixo, devendo gols, sem marcar gols, tomando uma carrada de gols. E aí a equipe se classifica com 3 vitórias e um empate, 360 minutos sem tomar gols, fez 8 gols em 4 jogos, poderia ter feito muito mais, e jogando fino da bola, né? Então, foi uma grande classificação. A equipe ainda vai estar de folga amanhã, volta a trabalhar na quarta-feira, porque hoje à noite deve sair a data do início do quadrangular da morte e também do mata-mata, né, do G3. E aí nós teremos aí cerca de uma semana ainda para trabalhar esse primeiro confronto lá em João Pessoa, no Almeidão, contra o CSP. Então vamos nos empenhar. O primeiro jogo é contra o CSP, né? Lá no Almeidão, a gente tem a melhor campanha. Vamos fazer a primeira partida fora, a segunda em casa, jogando por 2 resultados iguais. Tem um jogo iguais. de fora de casa? Gol fora de casa? Não, 2 resultados iguais classificam o Paraíba, porque é o segundo melhor colocado em relação ao adversário. Então, nós sabemos das dificuldades que nós vamos enfrentar com o CSP, jogamos com ele aqui, vencemos, mas vimos... Equipe jovem, né? Equipe jovem, de pegada, vimos o tamanho da dificuldade. Bem treinado, um time jovem, de pegada, de raça. Vai ser um confronto grande. Claro que eu preferia, mesmo nível. Claro que eu preferia fugir de um grande e conseguimos, né? Mas não vai ser fácil, devido a ser o CSP não vai ser fácil, vai ser muito mais difícil. Eu acredito, até pela experiência que eu tenho em mata-mata, campeão com o Atlético, o Nacional em mata-mata, né? Muito mata-mata também com o Souza, vitorioso. Eu acredito a nossa classificação em João Pessoa. Se nós não perdermos lá, se vencermos lá ou empatarmos lá, dificilmente eles vão vir aqui com essa nossa fase e vencer aqui a gente aqui dentro no nosso campo, no Perpetão, né? Mas o primeiro jogo, ele para mim tem 70% de importância no mata-mata. Se a gente vem de lá com um empate ou com uma vitória, a gente vem com mais da metade do caminho andado, né? Fica difícil para o adversário derrotar a gente aqui dentro. Pelo momento que o Paraíba está passando, pela motivação do grupo, pela garra, pela vontade, pela entrega desse grupo. Esse grupo mereceu essa classificação, Luiz, porque eu costumo dizer no futebol, a menor distância do céu para o inferno é o futebol. A derrota você vai para o inferno. Justamente. E você ganha, vai para o céu. Então o Paraíba teve no fundo do poço, teve na lama, teve no inferno, literalmente. Provou o calor do inferno e o tridente do Satanás e conseguiu sair do inferno e voltar para o céu. Tu teve no programa aqui uma data, aí, depois de 20 dias tu estava no Paraíba. Então, aí tu ficou rindo quando se encontramos. Então, os atletas do Paraíba, eles já conheceram o que é o inferno e não querem voltar para lá. Exato, quero mais não. Conheceram o sabor das derrotas, da falta de crédito, da baixa estima, né, das críticas, de tudo no mundo. E agora, depois dessa classificação, com a gratificação de R$25 mil, que deve ser pago amanhã ou depois, quarta-feira, pelo presidente, tipo, meu Deus, aí é que alegra o jogador, né? Cobra que fumar. E ele está propondo aí uma gratificação gigantesca, R$60 mil para chegar à final. Aí, telenautas. E R$100 mil para o Paraíba chegar na final do campeonato. Aí, a presidência do Paraíba está dando R$60 mil para chegar na final e R$100 mil para ser campeão ou vice. Então é uma grande motivação. Notícia, né? De última hora, viu? Jorge, dá uma despeça aí da galera aí, do pessoal que mandaram abraço pra você, da torcida da Coral, né? Que vamos encerrar o programa com a música do Paraíba. Eu quero agradecer a todos os torcedores, aquele mais pessimista que não acreditava, né? Pediu o apoio, chegou a hora aí da semifinal da Série D do mata-mata, vamos precisar do apoio do nosso torcedor. A gente agradece todos os elogios, mas o que eu gostaria de ver era o nosso jogo no Perpetão na volta, a torcida lotando aquele estádio, apoiando os jogadores. Os jogadores precisam de apoio, mais apoio vindo da arquibancada, para a gente continuar vencendo nesse campeonato, conseguir chegar, ser um estranho no ninho, chegar numa semifinal, numa final de campeonato, só depende da gente. Então, se o torcedor vestir a nossa camisa mais
mais do que vem investindo e acreditar mais ainda, a gente pode se tornar um grupo mais forte. E esse grupo que está aí já deu demonstração do que é capaz. Então tudo pode acontecer, a sorte está lançada, vamos brigar pela semifinal e pela Série D e também para ir uma semifinal. Falou um aí, Jorge Luiz. A gente sabe que é difícil, Luiz, mas com o apoio do torcedor que está satisfeito, alegre com a classificação, a gente pode chegar. Esse nome Luiz é forte. Boa noite, Cajazeira, boa noite, Paraíba, boa noite, Brasil. Fico agora com o hino aí do Paraíba Esporte Clube. És o brilho do futebol arte, dos domingos lá do Perpetão. És o brilho do futebol arte, dos domingos lá do Perpetão. Sou Paraíba, querido tricolor. Sou Paraíba, sem ter medo ou pudor. Tua torcida é fiel e te segue.